Ok, vamos dar continuidade ao nosso livro aqui, Dinheiro, Dívida e Finanças. Vamos hoje terminar a segunda parte desse livro. São 5 partes que esse livro tem. Estamos no 9º estudo e aí estamos terminando a segunda parte das 5 partes, entrando aí nos capítulos 13 e 14. Não chegamos ainda nem na metade do livro. Esse livro tem muita coisa boa para a gente ver, e é um livro de um pouco mais de 40 capítulos, acho que são 41 capítulos. Estamos entrando hoje no 13 e no 14, 41 capítulos. Vamos orar. Antes disso, vamos abrir aí a palavra de Deus. Eu peço que alguém abra e leia para a gente o livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, 14 e 15. O último capítulo aqui do livro de Josué, versículos 14 e 15. Quem achou pode ler pra gente. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos instrui nesse momento para que possamos aplicar essa palavra, né, esses versículos para as nossas vidas, e possamos adentrar aqui nesse livro e também aprendermos a nossa vida prática. Nos abençoa neste domingo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a gente está, como eu disse, terminando essa segunda parte. Só recapitulando, são 5 partes que esse livro tem. A primeira parte são os princípios gerais. A segunda parte é justamente essa questão sobre aquisição de dinheiro, como nós devemos adquirir o nosso dinheiro de forma lícita, de forma correta. E aí a gente vai adentrar nos 2 últimos capítulos dessa parte. A terceira parte que a gente vai adentrar já no próximo domingo é como gastar o nosso dinheiro de forma correta. Então ele separa aí uns 7 capítulos para isso. A penúltima parte ele fala sobre dívidas, e a última parte ele fala sobre se preparar para o futuro. Certo? Oi. É a pilha já, né? Pode ser. Ela já tem andado. Tá certo aí, né? Tá. Então temos essa questão aqui. Hoje temos um capítulo específico para falar sobre marketing multinível. Eu achei muito interessante esse capítulo. O que vocês entendem por marketing multinível? Vocês já ouviram falar disso? Vocês já participaram disso? Fale agora, né? Telex Free, né? Bom, né? Bebom, isso, exatamente, é exatamente isso. Rinode. Herbalife é um tipo de marketing multinível também, não é? O que são marketings multinível? Oi? Pirâmide, né? Tem uma relação muito grande com pirâmide financeira, não é? E será que isso é pecado?
Eu acho que no último estudo a gente falou sobre aposta, né? E a gente viu ali os males da aposta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing multinível, certo? Por que eu digo isso? Porque marketing multinível está muito presente no ambiente cristão. Bem presente no ambiente cristão. Algumas mulheres que não trabalham por opção, claro, elas preferem ficar em casa e de fato ali cuidar da casa. Elas veem um pouco o marketing multinível como uma forma de ajudar na renda, porque não precisa sair de casa, você tem que trabalhar um pouco ali com a sua rede de amizades. E é isso que o marketing multinível se sustenta. Ele se sustenta com a sua rede de amigos. Ele precisa de uma rede sólida de amigos. Eu conheço um pastor que foi oferecido a ele um produto que no mercado basicamente ele estava custando uns 15 mil reais. E essa pessoa que estava oferecendo esse produto a esse pastor disse assim: olha, eu lhe dou esse produto se você apenas liberar a sua agenda do celular. Se você me der os contatos do seu celular para eu tentar vender para essas pessoas e dizer que você está indicando. Então o marketing multinível trabalha muito com a indicação e quanto vale a sua indicação, certo? Imagina, você quer comprar um produto e um colega seu aleatório, ele vai lá e lhe indica. Mas você quer comprar um produto e o pastor Rodrigo lhe indica, entendeu? Você olha assim, poxa, é uma pessoa que tem uma credibilidade. Não é qualquer pessoa que está me indicando, certo? Então o marketing multinível, ele trabalha muito com isso. O que vale é quantas pessoas tem que entrar na sua rede de financiamento ali para comprar aquele determinado produto, e aquilo ali, quanto mais os amigos dessas pessoas entrarem, melhor, né? A sua renda ela cresce exponencialmente se isso acontecer. Se as pessoas que você fez entrar pegarem mais pessoas para entrar no que a gente chama um pouco de pirâmide, né? Pirâmide financeira. Você ganha uma porcentagem se as pessoas e os amigos dos amigos entrarem nesse mercado. Geralmente o produto que é vendido é uma coisa nova. É uma coisa nova no mercado. É isso que o autor fala, né? Sempre o produto que está sendo vendido é uma coisa inovadora e você não encontra em qualquer lugar. Eu lembro da Bebom, né? A Bebom estourou, né? E eu lembro muito da Bebom porque quem estava no topo da pirâmide era um primo meu. O nome dele é Fabiano Montarroios, certo? Casado com uma mulher chamada Anak, é o nome de remédio, né? Anak Montarroios. E ele está no topo, ele ganhou a Lamborghini da Bebom, ele morou na cobertura da Bebom, tudo que você imaginar. E hoje ele é milionário por causa da Bebom, certo? O cara, ele tá no topo lá e hoje, até hoje, trabalha com marketing multinível, certo? E é interessante porque esse produto é um produto, na época da Bebom, o que é que a Bebom vendia? Vendia rastreador de automóvel, rastreador para carro, rastreador para caminhão, moto, qualquer automóvel. E na época da Bebom, rastreador de automóvel não tinha fácil no mercado, não era fácil. Hoje em dia é. Hoje em dia você vai na Amazon, no Mercado Livre e compra um rastreador para o seu carro. Naquela época não, naquela época estava entrando no mercado. Então é sempre uma coisa nova, é sempre uma coisa que você só compra com aquela pessoa. Você não vai na Amazon e no Mercado Livre e compra facilmente, certo? E só aquela pessoa pode lhe vender. Herbalife, né? Não, esse shake aqui, se você tomar todo dia, você vai... Então é aquele negócio e você consegue novos vendedores. Mary Kay, que você ganha o carro rosa, o famoso carro rosa da Mary Kay, né? Então tudo isso são estratégias do marketing multinível. Termina que quem entra nessas pirâmides, a maioria dessas pessoas que trabalham nisso, e o meu primo também, ele se denomina como cristão, né? Ele diz que é cristão. Os cristãos, eles são alvos desses marketing multiníveis. Por quê? Porque o cristão tem uma rede de amizade muito sólida.
né, a credibilidade que as outras pessoas dão na igreja, né, numa comunidade cristã, é fulano que está me indicando, é o pastor Rodrigo que está me indicando, é Marcos Nery que está me indicando, né, é uma coisa sólida. Então, eles tentam entrar nesse ambiente cristão também. E falando no princípio geral, veja, no princípio geral, quando você não conhece o marketing multinível, em si não é pecado você fazer parte dele. Por quê? Porque o marketing multinível, ele lhe oferece um produto. Ele lhe oferece um produto. Ele está dizendo, olha, Bebom, você por R$1.000 você compra um rastreador, certo? Não tem no mercado. E aí você vai conseguindo pessoas também para comprar. Mas veja, o preço é absurdo. Mas existe um produto por trás. E você é livre para comprar aquilo que você quiser pelo preço que você quiser. Certo? A liberdade que você tem para isso, no princípio geral, não é pecado. Quando você não adentra no marketing multinível. É alguém que está querendo lhe vender um produto, por mais que seja um preço absurdo, você compra se você quiser. E na Bebom existia um produto ali que era uma fachada, e até hoje ela responde processo por causa disso. Por quê? Por que é diferente de aposta? Eu já cheguei condenando a aposta, porque na aposta não tem um produto. A aposta é a aposta em si e tá aquilo ali escancarado. Eu não recebo nada de volta, eu recebo se por acaso eu ganhar. Entende? Marketing multinível não. Ela tem ali aquele produto que ali a gente sabe que é mais uma fachada para a pirâmide financeira. Então, você não deve não participar por causa disso, né? Mas existe aquele produto ali por trás. Mas vamos lá. Quais são os riscos de marketing multinível? E aí o autor ele vai adentrando nisso aí. A maioria, claro, para essa pirâmide se sustentar, a maioria, mais de 90%, não ganha o dinheiro que é oferecido para eles, que é feito a propaganda para eles. Na verdade, a maioria perde dinheiro. O autor fala de uma pesquisa que é feita de todas as pessoas lá nos Estados Unidos que entraram em marketing multinível, 65% delas, se tivesse a oportunidade de não participar, de voltar no tempo e não participar, elas optariam por não participar. Porque é uma rede ali de vício, onde você tem que arranjar mais pessoas para continuar mantendo o seu dinheiro. Outra coisa também é que esses produtos têm um preço exorbitante. Por isso que eles têm que ser singulares. Eles não podem ter no Mercado Livre, na Amazon, para você não comparar o preço do produto. Ah não, olha, tá me vendendo esse produto aí por R$1.000, mas na Amazon eu consigo por 200. Né? No Mercado Livre. Então, como é singular, como é uma coisa nova, não tem concorrência. É só aquela pessoa que tem acesso ali àquele novo produto e pronto. Oi. E assim. Aí eu dei, então tem a parte do multinível. Existem empresas que trabalham com os dois ramos, né? A Bebom, por exemplo, foi provada que não, que só era um ramo mesmo. Por exemplo, eles prometiam o rastreador e o rastreador de 10 pessoas chegava para uma, entendeu? E aquela pessoa geralmente era comprada para dizer, olha gente, vai chegar o rastreador, viu? Eu recebi. E na verdade não tinha rastreador nenhum, era pirâmide por si só, né? Por isso ela responde processo até hoje, porque os milhares de reclamantes dizendo que, olha, por mais que o preço tenha sido absurdo, nem o produto eu recebi, entendeu? Quando você fala de Avon, quando você fala de coisa, existe eu pago e eu recebo imediatamente o produto, né? Então, eu acho que é mais diferente aí. Mas tem empresas, Polyshopping, trabalha com os dois lados. Aí você entra no lado só da venda, não entra no lado do marketing multinível. Mas vamos ver. Tudo dentro do marketing multinível, o autor ele vai conduzindo a gente a entender que é tudo feito com muita malícia. Tudo não passa no final de uma propaganda enganosa, certo? Mesmo que tenha um produto, que é o que eles se camuflam ali, não, tem um produto, mas tudo é feito com o princípio em si.
ele é movido pela avareza e ele é movido pela cobiça, certo? Primeiro, qual é a grande ênfase de você entrar no marketing multinível? Já a iniciativa é errada, que é o dinheiro fácil. A gente sabe que o autor, ele constantemente está incentivando a gente a ganhar dinheiro por meio do trabalho, por meio daquilo que você faz. Aí ele vai dizer, não, é um trabalho, você vai ter que convencer aí pessoas a entrar nessa rede. Você está trabalhando. E a lábia, né? Pessoas com a lábia, elas prometem você a ficar rico, né? Por que existe o topo da pirâmide? Por que existe aquele que ganha a Lamborghini, meu primo, né? Por que existe meu primo, né? Para ele dizer assim, olha, você vai alcançar isso, você vai conseguir a mesma coisa que ele conseguiu, certo? A ideia é essa aí. Então existe muita lábia. Ele vai aguçar a sua avareza e ele vai aguçar a sua cobiça. Outra coisa muito interessante que o autor ele ressalta, e eu não tinha lembrado disso. Geralmente essas grandes reuniões de marketing multinível são no domingo. E o que são essas reuniões? São reuniões para exaltar, para que os topos da pirâmide, eles esbanjem aquilo que eles tenham, para que a base consiga mais gente. A ideia é essa, né? Eu lembro que o meu primo ganhou uma Lamborghini no domingo, né? Num desses encontros aí, e ele disse que estava surpreso, não imaginava que ia ganhar aquilo, né? São grandes reuniões, são grandes encontros nos domingos, né? E o autor, ele relata um momento da vida dele que ele visitou um casal que estava nesse topo aí. Ele disse assim, foi uma coisa impressionante. A casa era enorme onde eles moravam, né? Porque o topo da pirâmide precisa... as pessoas investem ali naquele topo porque os outros têm que querer alcançar aquilo ali. Então o topo da pirâmide tem sempre que se dar bem. O meu primo era um dos pioneiros, e sempre quem é um dos pioneiros é o topo. Fica no topo, porque é ele que está trabalhando ali para aumentar essa rede. E ele vai dizer que ele visitou uma pessoa, e essa pessoa tinha na casa dele fotos das viagens exóticas que eles faziam pela casa toda. Como aqui, em vez de foto da cidade, fotos das viagens dele pela casa toda. E dentro da casa, carros dentro da sala, moto na outra sala lá. Parecia um shopping. Ele dizia, parecia que eu estava no shopping, onde no shopping não tem, né? Promoção do carro tal, sorteio e tem um carro dentro do shopping. Pronto. Parecia que eu estava dentro do shopping. E ele vai fazer uma comparação, eu achei muito interessante, com, olha, enquanto muitas pessoas, né, ele cita os puritanos canadenses, enquanto os puritanos canadenses, eles faziam de tudo para a palavra de Deus estar dentro da casa deles, gavetas, né, como eu já falei para vocês, cheias de Bíblia, e eles tentavam fazer com que a palavra de Deus adentrasse na sua família. Não, nessa família do marketing multinível, o que está adentrado ali é a avareza e a cobiça, né? São as fotos. E ele perguntou, por que tanta foto de tanta viagem em todos os lugares? E por que os carros de vocês são dentro da casa? Que ideia é essa? Aí eles disseram, não, é para que a gente lembre do que a gente conquistou com o marketing multinível, e isso incentive a gente a conseguir mais pessoas e a não parar de trabalhar. Olha como isso é quase que um evangelho, né? É uma comunidade, é um negócio... É algo que, veja, não tem como você correr. Eu falei isso no sermão passado, né? Se você agir com outras paixões e falar para o seu filho, não, adore a Deus, Deus é meu primeiro amor, mas você não demonstra isso nos seus atos, eles não vão seguir isso não. A sua atitude, às vezes ela fala muito mais do que aquilo que você fala. Você fala para o seu filho, não, ame a Deus, ame a Cristo, coloca ele em primeiro lugar, mas você não tem a Cristo como em primeiro lugar. Você tem o dinheiro em primeiro lugar, você tem o trabalho em primeiro lugar, você tem o futebol em primeiro lugar, mas aquilo ali não está na sua vida. O seu filho vai se apegar àquilo ali, porque aquilo ali é muito atrativo, né? Então é isso, olha, como é que esses filhos vão ser criados? Eles vão ser criados, a base deles não é a palavra de Deus. O que está espalhado na casa deles não é a palavra de Deus, é a avareza e a cobiça. Os filhos vão ficar igual a isso aí. E a gente viu, olha, a gente já viu nos capítulos anteriores, não é pecado enricar.
Não é pecado ser rico, né? Existe uma aversão de algumas igrejas e denominações a pessoas ricas, são apegadas. É mais fácil uma barra no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não tem nada a ver. Mas ele diz, olha, você pode ricar, você pode ser rico, contanto que você consiga isso como fruto do seu trabalho. Como eu disse, né, a propaganda do marketing multinível é, olha, você igual a mim vai ficar rico. Eu já vi produtos no marketing multinível que ofereciam benefícios espirituais, né? Olha, use isso aqui, use esse óleo aqui, use isso aqui e a sua alma vai ficar mais leve. Também dentro de produtos de marketing multinível. E a maioria desses produtos, eles são mentirosos também, porque eles prometem muito mais aquilo que eles podem dar. Quer ver uma coisa muito comum em marketing multinível? É colchão ortopédico e travesseiro ortopédico da NASA. Né? Às vezes são muitos produtos de marketing multinível. No sentido de que, se você tem hérnia de disco, se você usar esse colchão por um mês, acabou a hérnia de disco. Né? Use esse colchão, esse travesseiro aqui da NASA, que você aperta e ele volta, né? E você vai acabar. Veja, é claro que depois das camas box, né, e desses colchões ortopédicos, eles ajudam de alguma forma do que aqueles colchões que eram tão inflados, né? Mas é claro que isso aí não vai solucionar o problema da sua hérnia de disco. São sempre produtos que prometem muito mais do que aquilo que eles podem dar. E os vendedores, eles sabem que aquilo ali não é verdade. E eles estão mentindo de propósito. Veja como esses encontros, irmãos, de marketing multinível, eles parecem imitações de igreja. É falado para eles sobre uma mudança de vida. Você vai mudar de vida, você vai alcançar riqueza. O Deus, né, do marketing multinível é a riqueza. Existem reuniões para celebrar isso, para celebrar essas conquistas. Os novos adeptos são discípulos, são aqueles que estão começando, não é? E aqueles que estão no topo da pirâmide, eles ganham reconhecimento quase que messiânicos. Eles são os salvadores. Eles começam a ser idolatrados, né? E é muito engraçado quando você tenta se opor a esses vendedores de marketing multinível. Quando você começa a entrar com a questão de isso aí não é pirâmide, não. Isso aí quem está na base não só faz perder dinheiro, não. Você vira inimigo deles. Inimigo deles. O exemplo é o meu primo lá. No primeiro momento que eu tentei conversar com ele, eu era o Satanás, eu era um pastor ladrão, né? É engraçado, a minha família é assim, né? Tem uma parte rica e uma parte pobre. Eu nasci na parte pobre, né? E ele também, ele estava junto, a gente era da parte pobre. Aí ele com esse negócio, ele ricou assim de um jeito. A parte pobre começou a ficar rica, né? Mas ainda fiquei na pobre. E ele hoje não gosta muito de mim, não. Ele acha que eu sou um charlatão, certo? Mas essa é a ideia. Quando você se opõe a essas pessoas, veja, se é um cristão e uma pessoa da igreja está se opondo, ela é capaz de sair da igreja. Por quê? Porque agora ela encontrou uma nova comunidade. Ela tá engajada nisso aí, certo? Então, muitas vezes essa lealdade para ganhar dinheiro envolve o dia do Senhor, não é? Porque muitas vezes para você ganhar mais dinheiro no marketing multinível, você tem que sair praticamente todos os dias, né? Ao topo da pirâmide é dado lancha, é dado casa luxuosa, para que você receba as pessoas, para que as pessoas vejam o que você tem e você trabalhe com aquilo. É muito voltado a você ter que esbanjar. Você precisa esbanjar muito para que a pessoa se convença e entre naquela rede ali. Eu gostei porque casou perfeitamente com o que a gente vai falar hoje lá em Colossenses. A gente vai falar um pouco sobre mandato cultural e no final do capítulo 3,
E o mandato cultural, ele mexe muito com a teologia reformada. Um dos princípios do reformado, do calvinista, né, nato ali, e das ideias do Calvino, a gente vai ver isso de noite, é justamente uma vida simples. A vida simples. O que significa ter uma vida simples? Ter que ser pobre, né? Tem que ser pobre. Ah, não tem que ganhar muito não. Se você tem muito, então dê a todo mundo, porque tem que ser pobre. É vida simples. Não. É justamente, você pode ter. E geralmente o calvinista, o reformado, ele entendia que ele tinha que trabalhar muito e também economizar muito. E isso ajudava ele a ter uma vida simples. Ou seja, você pode ter muito, mas você não vai ficar esbanjando isso. Você entender que na sua profissão ou na sua vida você só vai ter sucesso se você esbanjar, você precisa mostrar que você tem, você precisa... Isso aí é um problema. Isso aí confronta com a ideia reformada de ter uma vida simples. Né? E marketing multinível não. Marketing multinível você precisa esbanjar muito para você encontrar essas coisas. No final, eles substituem o dia do Senhor. No final, eles substituem a comunidade cristã, a igreja. Eles agora têm uma nova igreja. E isso tem muito a ver com o que eu li em Josué 24. Josué chega no final da vida dele ali, ele está dando um veredito para o povo de Israel, e ele está dizendo assim, olha, vocês têm diversos deuses. Vocês têm os deuses do Eufrates, vocês têm os deuses do Egito. Escolham. Nós, como sacerdotes do lar, Josué está dizendo assim, escolha. Qual é o Deus que vai operar dentro da sua casa? O que é que você vai espalhar na sua casa? Você vai espalhar avareza, você vai espalhar cobiça, você vai espalhar ganância, trabalho em cima de trabalho, dinheiro em cima de dinheiro, ou você vai espalhar o único Deus? Nós, como sacerdotes do lar, os homens, nós temos essa obrigação. Ele vai dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Só vou dar lugar na minha casa ao Deus único. Dinheiro pode ser um Deus, ganância pode ser um Deus, família pode ser um Deus, tá? Se você resolve ficar com a família ao invés de vir para a igreja, a família se torna um Deus também. Não, eu vou valorizar a minha família. Diga, Felipe. Eu lembro que tem um artigo sobre pirâmides financeiras e não é algo novo, né? Sim. Ao contrário, você vê aí na década de 80 e existe um ciclo, né? E nesse artigo ele falava exatamente desse ciclo das pirâmides financeiras. Elas estão em alta, na maioria das vezes, quando a economia ela está passando uma grande alta para uma grande queda. Entendeu? Como assim? A gente sabe que existem também ciclos econômicos. Chega um momento que o ciclo, a economia está muito alta, esse é o sinal que grande chance que ela vai cair. Né? E aí o que acontece? É muito fácil você encontrar pessoas que estão desesperadas. Né? Pessoas que antes estavam com recursos, estavam com dinheiro, mas por conta de um ciclo de queda econômica, perderam o trabalho, perderam a sua segurança financeira. Né? E aí as pirâmides, elas entram justamente nesses que estão desesperados para reaver aquilo que perderam. Então você vê, né, esse ciclo aí de Telex-Free, Blitz, Percom, tudo mais, foi naquela época ali em torno de 2013, 2014, 2015, né? O início da queda, né? Exatamente, o início da queda. E aí, e não é algo novo, né? Eu lembro, na época, era uma época que eu estava juntando dinheiro para casar, e aí o rapaz me chamaram no negócio aí. É fácil, né? Bom, rapaz, eu vou lá. E quando eu cheguei lá, cara, o cara me falando, né? Tinha muitas pessoas com baixo nível cultural. O cara lá falando, não, olha, isso daí no interior faz festa. Você chega numa pessoa que vive de Bolsa Família e fala pra ele dinheiro fácil, o cara vai dar os pulos dele pra arranjar ali e montar a sua pirâmide. Então, realmente, esse tipo de esquema apanha muitas pessoas gananciosas e aquela pessoa que o pastor Rodrigo falou, né, o simples. Aquele que não sabe discernir
ver a promessa de dinheiro fácil. Não é você ter esse... Tu falasse uma coisa interessante aí, Felipe, no sentido de que muitos entram, por exemplo, eu estou desempregado, aí eu tenho esse esquema fácil. O que é que a maioria faz? Pega um bom nome que tem, tira um empréstimo no banco para investir nisso. E aí... que ele não tem, exatamente. Eu conheço pessoas até hoje pagando inúmeros juros ao banco por causa de pirâmide financeira. Esse meu primo, que hoje ele é milionário, ele veio de baixo. Cara, eu ia na casa dele, porque ele era neto do meu avô, era sobrinho do meu avô, da parte do meu avô. Então o meu avô tinha uma escutazinha, a gente ia visitar a família dele e a gente ia na casa dele. Cara, ele morava numa favela. Ele veio de baixo mesmo. E ele usa essa história para dizer, olha, eu vim de baixo e olha onde eu cheguei. Ele usa toda essa história para isso. E é isso mesmo, Felipe. Você não tem nada, entra um desespero, entra um desemprego, né? E aí você vai lá e investe nisso aí e acaba entrando em mais dívidas. E aí ele vai adentrando no último capítulo dessa segunda parte, que é justamente falar de desemprego. Ele vai dizer, olha, qual é a solução para o desempregado? Qual é a solução para ele? É tentar arranjar outro emprego, não tem outra coisa para fazer. Não é entrar nesses esquemas financeiros errados. Né? E aí ele vai começando a falar da frustração de você perder um emprego. Não é fácil perder um emprego. É frustrante. Ele diz assim, eu conheço amigos que eram bons naquilo que faziam, que eram renomados na empresa dele que eles estavam, mas que a empresa passa muitas vezes, não é nem por causa do funcionário, ela passa por ajuste financeiro, ela passa por uma crise financeira no país, ela passa por mudança de política na empresa, e a pessoa é muito boa, ela é demitida. E não é fácil ser demitido, você se sente rejeitado. Você fica ali, agora como é que eu vou? Então essas coisas passam a ser de fato uma grande tentação. Aí ele vai dizer, qual é a solução para o desempregado? É você procurar um emprego. Primeira coisa, espalha currículo. Mas veja, aí ele diz, não é para espalhar 2 currículos e ficar esperando não, né? Eu espalhei 2, estou vendo aí se um dos 2 vai. Não, você tem que espalhar dezenas de currículos. Vários e vários. Não tem que... O seu trabalho é espalhar currículo, é o seu novo trabalho agora. E você tem que participar de dezenas de entrevistas de emprego e vai levar dezenas de nãos. Até um dia leva um sim. Ele diz, e quando você levar o sim, não estiver satisfeito com o seu trabalho, você agora tem 2 trabalhos. O que você conseguiu e o outro que você vai continuar procurando um emprego melhor. Ele diz, é assim que funciona. Você não tem que estar chateado quando levar um não. Você tem que aprender. Nas entrevistas de emprego, você vai aprendendo a falar a coisa que a pessoa quer ouvir. Não sendo necessariamente uma mentira. Por quê? Porque você tem pouco tempo para falar. E às vezes, nesse pouco tempo, você não fala aquilo que... Ele conta um exemplo de um amigo dele que, assim, passou na frente de um bocado de funcionário porque ele disse que teve experiência... Uma simples frase, teve experiência trabalhando com o pai dele desde 14 anos. E ele tinha experiência com contas, com finanças. Isso aí fez ele passar na frente. Então, não é uma mentira. É você simplesmente, numa entrevista de emprego, esquecer isso e não ganhar uma vantagem naquilo ali. Então você aprende a falar numa entrevista de emprego, a falar o que as pessoas querem ouvir e não deixar de ser mentira. E fala curto, né? Porque ele vai dizer assim, conte a sua história. Não acha que ele quer ouvir a sua história em meia hora. Ele quer ouvir a sua história em 1 minuto. Você tem que aprender a contar a sua história em 1 minuto. Porque ele não quer, eu nasci lá e... Não, ele não quer ouvir isso aí. Ele vai passar para outra pergunta, né? E você já vai estar praticamente desclassificado. Então ele vai dizendo, olha, você tem que aprender a andar nesse ambiente aí. Ele vai dizer outra coisa, né? O seu network tem que ser uma coisa muito forte. O que é o seu network? É o conhecimento que as pessoas têm de você. As pessoas conhecem o que você faz e as pessoas confiam em você para lhe indicar para algum emprego. Então ele diz, olha, passe a se relacionar com as pessoas. Você pode gerar um network na igreja, não que você venha para a igreja para isso, mas as pessoas podem saber o que você faz e numa necessidade, eu estou no emprego
e fulano faz a mesma coisa que eu e está desempregado e ele é da minha igreja, por que ele não vai me chamar? Isso é muito importante, né? E ele vai começando a dar algumas dicas disso aí. No livro é muito mais detalhado, mas ele vai dizendo, vá para encontros na sua profissão, onde você vai conhecer pessoas, aumente o seu network. Às vezes o network é muito mais importante que espalhar currículo. Você arranja um emprego muito mais fácil sendo conhecido pelas pessoas. E não, fulano foi um cara competente, saiu da empresa por causa de uma crise e agora está aí desempregado, e aí você tem um conhecimento sobre ele. Isso aí é muito importante. Não tem outro método. Quando eu sou um pai de família e eu estou desempregado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Às vezes a depressão do desemprego, ela bate. Você se sente tão inútil que você fica em casa mesmo desanimado. Mas a gente não pode fazer. Eu conheço um amigo muito próximo, eu achei muito assim, inspirador esse testemunho, né? Ele, recentemente, ele perdeu o emprego. E ele, aí quando eu me encontrei com ele, a mão dele toda cortada. Um negócio assim, eu disse, tá já apanhando, né? Agora ele, tá fazendo o quê? Não, eu tô trabalhando como marceneiro. Eu disse, como marceneiro? A área dele é uma área mais voltada para computação. Aí eu disse, como não? Eu estava sem emprego, procurando emprego, e quando eu estava procurando emprego, tinha uma placa do lado na marcenaria da minha casa, assim, procura-se marceneiro. Aí eu perguntei, eu disse, eu não sei de nada, eu queria aprender, posso entrar aí? Ele disse, pode, cara, pode, eu pago um salário mínimo. Tá bom, pronto. Ele estava trabalhando como marceneiro, estava montando, desmontando mesa, indo na casa dos outros montar móvel, aí conseguiu um emprego agora, home office, home office, né? Home office na área de computação, e agora vai largar a marcenaria, vai deixar de ser marceneiro, né? Então veja, é isso, eu sou um pai de família, eu preciso sustentar minha casa. E para os homens isso aí é mais gritante, certo? Eu já falei isso aqui, né? Se Jacó tivesse favoritismo com José, então significa que Potifar também teve favoritismo com José, porque colocou ele num cargo de liderança. E o carcereiro também tinha favoritismo com José, e Faraó também tinha favoritismo com José. Caramba, José devia ser uma pessoa... Que é isso, né? Não, ele tinha um dom dado por Deus natural de liderança, né? Eu não digo natural porque foi dado por Deus, mas aquilo ali brotava, as pessoas viam isso nele. E quando você é dedicado, as pessoas vão ver na sua área aquilo que você é bom em fazer. E elas vão perceber isso, que naturalmente você é apto para aquilo ali. E se Deus quiser usar você, veja, para algo maior, muitas vezes Deus quer usar a gente para algo muito maior, mas antes dele usar para aquele degrau ali muito maior, ele está preparando você para dar degraus menores, para servir ali mais, para você ser um apoio ali, para você de fato ali você vai ser um coadjuvante ali, para depois eu usar você para uma coisa maior. Deus está lhe amadurecendo para aquilo ali. Isso aí é muito importante. Para a gente concluir, irmãos, eu queria que a gente... Oi, pode falar, diga. Nesse caso aí, marceneiro, né? Você vai ver o perfil da pessoa. Aí, uma empresa, sou diretor de empresa, gerente, sim, entrevistando, sua área de computação, porque nós vai fazer, você vai dar essa vaga. E está fazendo o que agora? Não, estou como marceneiro. Estou como marceneiro. Qualquer coisa. Aí agora, paralelo a isso, eu estou procurando um emprego. Eu acho que esse empresário, entendeu? Eu acho que vai ter que ter outros pré-requisitos para ele estar na vaga, mas isso faz ele passar na frente de muita gente. Isso exatamente. Eu defender exatamente. É esse cara que vai isso. Exatamente. Veja, você tem que pensar no mercado de trabalho. O seu patrão, ele dá uma bonificação para todo mundo na empresa, porque a empresa cumpriu uma meta. Aí você vai lá no WhatsApp e agradece muito ao seu patrão. Você já passou na frente dos outros, porque a maioria não agradece. Só o simples fato de você agradecer, dizer, poxa, muito obrigado por essa bonificação. Isso aí já coloca uma estrelinha ali pro seu patrão. Entendeu?
Isso aí não é babar o ovo, não. Ele lhe deu uma bonificação e você está agradecendo. 90% não vai fazer isso. Vai se achar no direito. Não, eu tenho direito mesmo, eu trabalhei. Aí você foi lá e agradeceu. Você tem que pensar dessa forma. E isso não é pecado. Entende? Você vai lá e, poxa, muito obrigado por isso. Pronto, isso aí já faz a pessoa dizer, poxa, o cara voltou para agradecer. Ninguém fez isso. Entendeu? Isso aí faz você passar na frente dos outros, né? Veja, eu vou terminar em Eclesiastes. Eclesiastes é maravilhoso, né, gente? Vocês já sabem que eu gosto. Veja aí, Eclesiastes 11:6, né? Eclesiastes tem a receita para tudo. É útil para tudo. Todo o livro da Bíblia né? Mas Eclesiastes é mais. Tô brincando. Eclesiastes 11:6. Alguém lê aí, por favor. Semeie a sua semente de vida e a tarde no braço cruzado, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se esta será tua. É isso. Olha, planta de manhã, mas não vai descansar de tarde não. Planta de tarde também. Porque se a colheita da manhã der errado, você tem a da tarde. Você precisa ter plano B, plano C, plano D. Você precisa disso. Você não pode ficar parado. Eu vou descansar agora porque eu tenho certeza que essa única coisa que eu faço vai dar certo. Não, ele está falando aqui, ele está falando sobre prudência, né? Sobre prudência. Um dos princípios do livro, para a gente concluir, é que o Senhor, ele honra quem trabalha. Ele honra quem trabalha. Pelo fruto do seu trabalho, você pode... esse é o caminho para você conseguir as coisas, né? E eu só termino uma palavra aos empregadores. Nós temos alguns empresários aqui na nossa igreja, né? Qual é a oportunidade que vocês têm quando Deus dá na mão de vocês um negócio? Né? É você empregar as pessoas. São os empregadores que empregam as pessoas. Então, você tem a oportunidade dada por Deus de aliviar a angústia de uma pessoa por causa de um desemprego. Né? E uma coisa muito engraçada que eu converso com alguns empresários, até converso com o Douglas, é porque muitas pessoas não valorizam isso. Tanta gente precisando de trabalho, né? E simplesmente aquela pessoa não quer, ela quer ficar em casa sem fazer nada mesmo. Esse é o mal do brasileiro, né? Isso é uma filosofia totalmente errada, né? Porque ele sabe que teve uma secretária recentemente lá de uma professora da Academia Cristã que ela diz, olha, eu não quero que a senhora assine minha carteira de jeito nenhum, porque senão eu vou perder a minha bonificação, né? E aí, entre a bonificação e a carteira assinada, você vai receber férias, Não, é melhor a bonificação, eu prefiro ficar em casa sem fazer nada. Essa é a ideia, né? Então não, você empregador, você tem que arranjar pessoas que valorizem o seu emprego, valorize aquilo que você está dando a elas. E como é que elas vão valorizar isso? Como é que você sabe que ela vai valorizar isso? Quando simplesmente ela tá dando o seu melhor ali. O que é que o empregador crente, né, ele faz com aquele funcionário que ele está fazendo de tudo para dar o seu melhor? Ele vai dar mais oportunidades àquele empregado. Ele está valorizando aquilo ali. Às vezes as pessoas elas esquecem que elas estão sendo observadas a todo momento. Em cada atitude, né? Se você não tem emprego, você precisa procurar um emprego. Essa foi a aula do hoje. Mas eu faço analogia com, por exemplo, uma funcionária que eu coloquei, né? Falei, olha, você vai entrar sob um contrato temporário e se você performar bem, se você sair bem, a gente vai te contratar. Beleza. E o que era esperado é que a funcionária desse o máximo e desse tudo de si. Mas, cara, ficou fazendo pouco e tudo mais. E quando terminou o contrato temporário, ela, não, doutor, tá aqui a minha carteira para o senhor assinar. Eu base em quê? Eu deveria assinar. Eu não sou obrigado a nada. Que eu perguntei, olha, você acha que eu deveria te contratar? Ela, não, eu acho que sim. Eu, por quê? E aí começou um debate onde os argumentos dela, da funcionária, foi, não, porque eu trabalhei aqui, aí
eu preciso muito, e aí eu preciso muito, aí eu tá certo, mas infelizmente você tá apta para assumir o cargo. E tipo, é algo que você estando em contato com outras pessoas aqui na igreja, você estando em contato com outras pessoas que estão sem emprego, entendeu? A minha primeira oportunidade que eu tiver, com certeza eu daria a oportunidade para quem... Sim, você mostra que quer trabalhar, trabalhando. Exato. E dando o seu melhor, né? Não é só falando, eu preciso muito. É você dando o seu melhor de fato. E você, Felipe, Douglas, o Marcos, né? Vocês têm a oportunidade de aliviar a angústia dessas pessoas, né? E dar aquilo que é digno a essas pessoas. Então, usem... Isso aí é um presente de Deus que Deus dá a vocês, e também com grande responsabilidade, né? A sustentar a mulher do pastor. Vamos orar, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação, por essas aplicações tão práticas e diretas que mexem no nosso cotidiano e também falam ao nosso coração. Nos abençoa nesta manhã, nos dá um bom momento de almoço, uma tarde de descanso e nos traz logo mais para o Teu santo culto. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.